Eu nunca planejei ser a noiva que levou o noivo aos joelhos. Não para um pedido de casamento, mas em uma completa e total devastação. Mas a vida tem uma maneira curiosa de reescrever a sua história quando você menos espera. Muitas pessoas sonham com o dia do casamento. Mas você já se perguntou o que aconteceria se esse dia revelasse a maior traição da sua vida? E se o amor da sua vida fosse, na verdade, um lobo em pele de cordeiro? Oliver Maxwell e eu estávamos juntos há 3 anos. Ele era tudo o que eu pensava que queria. Bem-sucedido, charmoso e de uma família muito respeitada em São Paulo. A mãe dele, Eleonora, havia se tornado como minha própria mãe, preenchendo o vazio deixado pelos meus pais. A irmã dele, Clara, era a melhor amiga que eu nunca tive. Tudo era perfeito, ou era o que eu pensava. A despedida de solteiro foi no Hotel Grand Royal, a poucos metros do nosso apartamento de luxo. Eu não planejava ir lá naquela noite, mas tinha esquecido de entregar as abotoaduras do avô de Oliver, um pedido especial de Eleonora para a cerimônia. A equipe do hotel me conhecia bem. Oliver e eu tínhamos realizado inúmeros eventos de caridade lá. Eles me direcionaram para o lounge privado sem questionar. Foi então que ouvi a risada inconfundível de Oliver, seguida por palavras que despedaçariam meu mundo. Qual é, cara? Você não pode estar falando sério sobre se casar com a Sofia. A voz do melhor amigo dele, Tiago, ecoou pela porta entreaberta. Por que não? Ela é perfeita no papel, Oliver respondeu com a voz um pouco arrastada. A herança dela vai ajudar a expandir a Maxwell S.A. e as conexões dela são inestimáveis. Além disso, ela é completamente dedicada a mim. Uma gargalhada irrompeu, mas foram as próximas palavras dele que me gelaram até os ossos. Ela é apenas temporária de qualquer forma, até que alguém melhor apareça, alguém mais adequado para o longo prazo. Fiquei parada, segurando a caixa de veludo com as abotoaduras, enquanto meu mundo inteiro desmoronava. 3 anos de memórias passaram diante dos meus olhos, mas agora estavam contaminadas por uma nova perspectiva. As ligações noturnas a negócios, os cancelamentos inesperados, as maneiras sutis como ele manipulava minhas decisões, tudo fez sentido. Mas eu não chorei. Em vez disso, uma estranha calma me invadiu. Fui para casa e abri meu laptop. Como sócia de Oliver, eu tinha acesso a tudo. E-mails, registros financeiros, informações de clientes. Horas depois, eu tinha provas suficientes para destruir não apenas o coração dele, mas todo o seu mundo cuidadosamente construído. Você já sentiu um momento de clareza que te dá a força para encarar qualquer verdade, por mais dolorosa que seja? O que você faria se descobrisse uma traição assim? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. A manhã do casamento chegou com uma serenidade perturbadora. Minhas mãos não tremeram ao aplicar a maquiagem. Um contraste gritante com a emoção que eu imaginava sentir neste dia. As evidências que eu havia reunido estavam escondidas em um envelope cor creme, guardado com segurança na minha suíte de noiva. Eleonora invadiu o quarto, os olhos brilhando de orgulho materno. Sofia, querida, as flores acabaram de chegar e estão absolutamente perfeitas. Ela levantou meu buquê de peônias brancas e rosas, sem saber que em breve se tornaria uma arma em vez de um símbolo de amor. Enquanto minhas damas de honra se agitavam ao meu redor como borboletas elegantes em seus vestidos cor de champanhe, vi o reflexo de Clara no espelho. A irmã de Oliver estava atrás de mim, ajustando meu véu com tanta ternura que minha determinação quase vacilou. Não consigo acreditar que meu irmão teve tanta sorte. Clara sussurrou, apertando meus ombros. Você não faz ideia do quão certa você está, pensei, mantendo meu sorriso ensaiado. A próxima hora passou em um borrão de spray de cabelo, retoques de batom e brindes com champanhe, que eu não consegui beber. Cada notificação no meu celular fazia meu coração disparar, não com nervosismo pré-casamento, mas com a antecipação do que estava por vir. Meu detetive particular havia prometido as confirmações finais até o meio-dia. Às 11h45, a mensagem de texto chegou. Evidências adicionais garantidas. Repórter posicionado. Eu me desculpei para ir ao banheiro, com o celular nas mãos trêmulas. As capturas de tela confirmaram tudo.
as contas offshore de Oliver, os fundos da empresa desviados e, o mais condenável, e-mails para sua amante, discutindo seus planos pós-lua de mel. A mesma amante que, ironicamente, era parte do conselho de administração da empresa dele. Uma batida na porta me assustou. Sofia, a coordenadora diz que temos mais 30 minutos, Clara chamou. Quase terminando, respondi, minha voz firme, apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Dei uma última olhada no espelho do banheiro. A mulher que me encarava não era a mesma pessoa que passara a manhã anterior escrevendo seus votos em lágrimas. Esta mulher usava seu vestido de noiva como uma armadura. O batom vermelho em seus lábios era como uma pintura de guerra. Quando saí, Eleonora me puxou de lado. Quero que você tenha isto, ela disse, prendendo um delicado colar de pérolas no meu pescoço. Ele está na família Maxwell há gerações. A avó de Oliver o usou no dia do casamento. As pérolas pareciam gelo contra minha pele. Outra herança de família que se tornaria parte do dano colateral deste dia. Obrigada, Eleonora, sussurrei, abraçando-a com força. Quero que você se lembre de que, não importa o que aconteça hoje, você foi mais mãe para mim do que eu jamais esperava. Ela me olhou inquisitivamente, mas antes que pudesse responder, a organizadora do casamento apareceu, com fone no ouvido e prancheta pronta. Todos em posição, os convidados estão sentados e o noivo está no altar, Sofia. Minhas damas de honra se alinharam. A emoção delas era palpável. Clara beijou minha bochecha antes de assumir seu lugar na frente da fila. Esperei que todas saíssem antes de pegar o envelope do seu esconderijo e deslizá-lo para um bolso discreto costurado no meu vestido. As portas da igreja se fecharam atrás delas, me deixando sozinha no vestíbulo. Através da madeira pesada, eu podia ouvir o quarteto de cordas tocando Pachelbel's Canon, a mesma música que Oliver e eu tínhamos escolhido juntos em um domingo chuvoso meses atrás. Meu celular vibrou pela última vez. Repórter e fotógrafo em posição. Parceiros de negócios presentes. Contato aguardando. Eu apaguei a mensagem e guardei o celular. A coordenadora do casamento apareceu ao meu lado, radiante com alegria profissional. Pronta, senhorita Grant. Pensei no momento em que conheci Oliver naquela festa de gala de caridade. Como o sorriso dele iluminou o salão. Pensei no nosso primeiro beijo na chuva, na maneira como ele me pediu em casamento sob as estrelas na Bahia, em todos os sonhos que compartilhamos. Então, pensei na risada cruel dele da noite anterior, nos anos de mentiras, na decepção cuidadosamente orquestrada. As portas da igreja se abriram, a marcha nupcial começou a tocar e 200 convidados se levantaram. No final do corredor, Oliver estava alto e bonito em seu terno, sorrindo com um charme ensaiado. Ele não tinha ideia de que, em menos de 5 minutos, aquele sorriso se despedaçaria junto com a sua reputação, seu negócio e seu mundo cuidadosamente construído. Eu dei meu primeiro passo para a frente, segurando meu buquê. O peso do envelope contra minha coxa me lembrou do meu propósito. Esta não era uma marcha nupcial, era uma contagem regressiva para a destruição. Sim, eu disse à coordenadora, minha voz de aço envolta em seda. Estou pronta. Cada passo pelo corredor trazia flechas de memórias. Momentos que eu uma vez valorizei, mas agora reconhecia como enganos cuidadosamente elaborados. Os sussurros suaves de linda noiva dos convidados pareciam ironias amargas contra minha pele. O sorriso de Oliver se alargou à medida que me aproximava, sua confiança inabalável, a máscara perfeita de um homem que pensava ter enganado a todos. A 3 passos do altar, encontrei o olhar de Tiago na primeira fila. O sorriso de escárnio dele vacilou ligeiramente enquanto eu mantinha o olhar, talvez sentindo algo estranho na minha expressão. Ao lado dele estava Rebecca Thorne, a sócia de Oliver, em um elegante vestido azul marinho que eu sabia custar mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Um vestido provavelmente comprado com fundos da empresa desviados. 2 passos, e eu pude ver Eleonora enxugando os olhos com um lenço com monograma. Clara estava entre minhas damas de honra, praticamente saltando de emoção.
A visão delas apertou meu coração, sabendo que elas estavam prestes a se tornar dano colateral na queda de Oliver. Mais um passo. Você está deslumbrante. Oliver sussurrou, estendendo a mão para a minha. Eu recuei um pouco. Apenas o suficiente. O padre abriu a boca para começar, mas em vez disso eu me virei para encarar nossa plateia. O envelope parecia pesado contra minha coxa, enquanto eu o pegava, o som do selo se rompendo ecoando no silêncio repentino. Antes de começarmos, minha voz se propagou claramente pela igreja. Eu gostaria de compartilhar algumas leituras, não da Bíblia, mas dos e-mails privados de Oliver para Rebecca Thorne, datados durante o nosso noivado. A cor sumiu do rosto de Oliver enquanto eu tirava o primeiro documento. Rebecca se mexeu desconfortavelmente em seu assento, enquanto murmúrios confusos se espalhavam pela congregação. Minha querida Rebecca, eu li com uma voz firme. Assim que o casamento garantir a fusão e o fundo de herança de Sofia estiver acessível, podemos prosseguir com nosso plano original. Ela não suspeita de nada. Os murmúrios ficaram mais altos. Oliver deu um passo em minha direção, mas eu me afastei, tirando mais papéis. Mas espere, tem mais, continuei, meu sorriso afiado como vidro. Alguém quer saber sobre as contas offshore? Ou talvez a contabilidade criativa na Maxwell S.A. Tenho cópias para todos, incluindo os representantes da Comissão de Valores Mobiliários, que devem estar chegando. As portas da igreja se abriram naquele momento preciso, revelando 2 agentes de terno. Não! Oliver se lançou para pegar os papéis, mas eu tinha antecipado. Deixei os documentos se espalharem, observando-os flutuar como flocos de neve tóxicos, cada um revelando outra camada de sua corrupção. Os fotógrafos que eu tinha plantado entre os convidados capturaram cada momento, suas câmaras clicando rapidamente. Sofia, por favor! Oliver sibilou, agarrando meu braço. Podemos conversar sobre isso? Eu me soltei, encarando-o com toda a frieza que eu havia acumulado. Conversar? Como você conversou sobre mim na sua despedida de solteiro? Apenas temporária, certo? Até que alguém melhor apareça. O rosto dele ficou de branco para cinza. Na primeira fila, Tiago se mexeu desconfortavelmente, evitando o olhar de todos. Eu confiei em você. Continuei, minha voz ecoando pela igreja, agora silenciosa. Eu te amei, mas você me viu como nada mais do que um trampolim, um meio para um fim. Eleonora se levantou, o rosto uma máscara de confusão e horror crescente. Oliver, do que ela está falando? Mãe, eu posso explicar o desvio de dinheiro? Eu o interrompi. O caso? A fusão planejada que teria levado dezenas de famílias à falência? Por favor, Oliver, explique para todos exatamente quem você é. Os agentes da CVM avançaram, flanqueando o altar. Rebecca já havia saído por uma porta lateral, mas ela não iria longe. Outra equipe a esperava lá fora. Você arruinou tudo. Oliver rosnou, sua fachada charmosa finalmente desmoronando por completo. Eu sorri, levantando a mão para remover o colar de pérolas da família Maxwell. Não, Oliver, você fez isso sozinho. Eu só estou garantindo que todos saibam exatamente com quem estão lidando. Os próximos momentos se dissolveram em caos. Agentes intervieram. Clara estava soluçando. Eleonora permaneceu congelada em descrença, e os convidados fugiram ou gravaram tudo em seus celulares. Apesar de tudo, mantive a compostura, assistindo o mundo perfeito de Oliver desmoronar ao seu redor. Enquanto ele era levado algemado, Oliver se virou uma última vez. À minha maneira, eu te amei. À sua maneira, eu me aproximei, mantendo a voz baixa. A sua maneira nunca foi suficiente. Considere isso meu presente de casamento. A verdade final sobre o homem que você realmente é. Eu me virei, caminhando sozinha pelo corredor, de cabeça erguida. Atrás de mim, eu podia ouvir os soluços abafados de Eleonora, o clique contínuo das câmaras e o murmúrio crescente de conversas chocadas. Mas à minha frente havia liberdade, justiça e a satisfação de saber que, às vezes, o karma precisa de uma ajudinha para chegar na hora certa. Você acredita que a verdade sempre vem à tona? Ou às vezes ela precisa de um pequeno empurrão como o de Sofia? Qual momento desta revelação mais te impactou?
Compartilhe seus pensamentos nos comentários. O sol da primavera bateu no meu rosto enquanto eu abria as portas da igreja. Uma multidão de repórteres esperava do lado de fora. Meu toque final para garantir que a queda de Oliver fosse completa e pública. Enquanto as perguntas deles choviam ao meu redor, eu sorri, sabendo que, embora este não fosse o final de conto de fadas que eu um dia sonhei, era algo melhor. Era justiça. As semanas seguintes se desenrolaram como cenas de um filme em que eu nunca pensei que estrelaria. Manchetes gritavam: Império Maxwell desmorona e noiva largada expõe corrupção corporativa. Meu celular vibrava constantemente com votos de felicidades e mensagens de jornalistas, todos ansiosos para saber mais sobre a mulher que derrubou uma das famílias mais proeminentes da cidade. Eu estava sentada no meu novo apartamento com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, um lugar que eu havia escolhido especificamente porque Oliver sempre o descartava como território de novo rico. A ironia não me passou despercebida. Meu laptop mostrava as últimas notícias. Oliver e Rebecca haviam sido acusados de múltiplas acusações de fraude e desvio de dinheiro. A evidência que eu tinha reunido havia aberto uma caixa de Pandora de má conduta corporativa. Clara ligava diariamente, a voz dela sempre vacilando entre raiva e desespero. Porque ele não me contou. O ponto cego dela para o irmão sempre foi sua maior fraqueza. A reação de Eleonora me surpreendeu mais. 3 dias após o não casamento, ela apareceu na minha porta, carregando uma familiar caixa de veludo. As pérolas, ela disse, estendendo-as. Elas pertencem a você agora. Eleonora, eu não posso... Você expôs a verdade, ela interrompeu, a voz firme. Apesar dos olhos vermelhos, isso te torna mais digna delas do que qualquer um que as usou antes. Sentamos no meu novo sofá, bebendo chá em canecas que eu havia comprado naquela mesma manhã. O silêncio entre nós era pesado com palavras não ditas. Eu falhei com ele, ela finalmente sussurrou. Em algum momento, devo ter. Não. Eu segurei a mão dela. Oliver fez as próprias escolhas. Ele tinha tudo o que precisava para ser um bom homem. Ele escolheu de forma diferente. A investigação na Maxwell S.A. revelou uma corrupção mais profunda do que qualquer um imaginava. O pai de Oliver havia estabelecido as bases anos atrás, e Oliver simplesmente aperfeiçoou a arte da decepção. O colapso da empresa afetou centenas de funcionários, mas eu também tinha-me preparado para isso. Dicas anónimas haviam ajudado muitos a transferirem seus investimentos semanas antes do escândalo estourar. Tiago tentou me contatar uma vez, provavelmente na esperança de salvar a própria pele. A mensagem dele permaneceu não lida na minha caixa de entrada, junto com as tentativas desesperadas de Oliver de se explicar. Algumas pontes não valem a pena serem reconstruídas. Rebecca se tornou uma testemunha para a promotoria. Claro, ela sempre foi prática assim. Seu testemunho garantiria que Oliver passasse uma parte significativa de seus melhores anos em uma instituição federal, trocando seus ternos sob medida por uniforme de presidiário. Tiago, acusado como cúmplice, aceitou um acordo que incluía serviço comunitário e pesadas multas. A mídia me pintou como uma heroína. A noiva delatora que escolheu a justiça em vez do amor. Eles não entenderam que nunca foi uma escolha. No momento em que ouvi os verdadeiros sentimentos de Oliver, o caminho a seguir ficou claro como cristal. O amor sem respeito é como uma casa construída na areia. É destinado a desmoronar. Minha própria empresa floresceu depois. Os clientes apreciavam trabalhar com alguém que havia demonstrado padrões éticos tão inabaláveis. A ironia não me passou despercebida. A tentativa de Oliver de me usar saiu espetacularmente pela culatra, me catapultando para um sucesso maior do que ele jamais imaginou. Você acredita que a verdadeira força está na capacidade de perdoar ou na coragem de lutar pelo que é certo, mesmo que isso signifique destruir uma ilusão? Deixe seus comentários abaixo. Um mês após o não casamento, recebi uma carta da avó de Oliver. A caligrafia trêmula dela preenchia 3 páginas com memórias do próprio casamento, de ver Oliver crescer e, finalmente, sua gratidão por eu ter impedido que o nome da família se tornasse sinônimo de corrupção desenfreada.
Você fez o que nenhum de nós teve a coragem de fazer. Ela escreveu. Você viu a verdade e se recusou a desviar o olhar. A carta terminava com uma fotografia, o avô de Oliver no dia do casamento, jovem e esperançoso. A mesma esperança que eu tinha visto uma vez nos olhos de Oliver. A mesma esperança que se torceu em algo mais sombrio quando ninguém estava olhando. Eu guardei a foto, não por sentimentalismo, mas como um lembrete de que as aparências podem enganar. O sorriso encantador que uma vez capturou meu coração havia escondido uma mente calculista, tramando minha destruição. Nunca mais eu permitiria que a máscara de outra pessoa se tornasse minha realidade. À medida que o verão virava outono, me peguei caminhando pela Lagoa Rodrigo de Freitas com mais frequência. As folhas mudando me lembraram que a transformação, embora dolorosa, era necessária para o crescimento. Cada passo para frente me levava para longe da mulher que quase se casou com uma mentira e para mais perto de alguém mais forte, mais sábia e sem medo de ficar sozinha. Eleonora às vezes se juntava a mim nessas caminhadas. Nós nunca falávamos diretamente de Oliver, mas a ausência dele pairava entre nós como um fio invisível, conectando duas mulheres que tinham amado e perdido a mesma pessoa de maneiras diferentes. Sabe, ela disse durante uma de nossas caminhadas, eu sempre quis uma filha que levasse o legado de força e integridade dos Maxwell adiante. Acontece que eu a tenho, só que não da maneira que eu esperava. Eu apertei a mão dela, entendendo o peso de suas palavras. Ao tentar me destruir, Oliver, sem querer, havia me dado algo precioso. Uma família unida não por sangue ou falsas promessas, mas por verdade e resiliência. A mídia finalmente passou para escândalos mais recentes, mas as lições permaneceram. Às vezes, o maior ato de amor não é dizer sim, mas ter a coragem de dizer não. Mas ter o que você acha que a força realmente significa em uma situação como a de Sofia? Comente e assine para mais histórias inspiradoras. 6 meses após o não casamento, me encontrei de pé em frente à antiga sede da Maxwell S.A. A fachada reluzente do prédio permanecia inalterada, mas o nome da empresa havia sido substituído pelo de seus novos proprietários. Lá dentro, um tipo diferente de energia pulsava pelos escritórios renovados, uma de transparência e propósito renovado. Eu havia sido convidada para consultar sobre a reestruturação da empresa, uma deliciosa reviravolta do destino que não me passou despercebida. A nova gestão queria entender como a corrupção anterior havia passado despercebida por tanto tempo. Quem melhor para explicar do que a mulher que havia descoberto tudo? Caminhando pelos corredores familiares, passei pelo antigo escritório de Oliver. Ele havia sido convertido em um espaço de trabalho comum, suas imponentes portas de mogno substituídas por painéis de vidro. A luz do sol entrava onde as sombras antes se escondiam, uma metáfora adequada para a transformação da empresa. Clara havia assumido uma pequena divisão da empresa, determinada a reconstruir o legado de sua família da maneira certa. Nós tínhamos lentamente remendado nossa amizade, mais forte agora por ter sido testada. Ela havia herdado a força da mãe, mas a canalizou para criar uma mudança positiva. Os relatórios trimestrais mostram uma recuperação notável. Ela anunciou durante uma reunião do conselho, a voz firme e confiante. Nós retemos 80% da nossa força de trabalho original e implementamos todas as medidas de transparência comandadas. Eu a observei com orgulho, lembrando da conversa chorosa que tivemos 3 meses antes, quando ela havia descoberto ainda mais da enganação de Oliver. Em vez de quebrá-la, cada revelação só fortaleceu sua determinação em fazer as coisas certas. A mídia apelidou de a Redenção Maxwell, uma história de ressurreição corporativa liderada pelas mulheres que Oliver havia subestimado. Eleonora emergiu de seu choque inicial para se tornar uma defensora feroz da responsabilidade corporativa, usando seus contatos sociais para promover práticas de negócios éticas. Minha própria consultoria se expandiu rapidamente, especializando-se em prevenção de fraudes corporativas.
Empresas buscavam nossos serviços, na esperança de evitar se tornarem a próxima história de advertência. Cada cliente trazia novos desafios, mas nenhum se comparava à satisfação de desmantelar o castelo de cartas cuidadosamente construído por Oliver. A investigação havia descoberto conexões com outras famílias proeminentes, levando a um efeito dominó de exposições e renúncias. O círculo de conspiradores privilegiados de Oliver desmoronou, a influência deles evaporando sob a luz forte do escrutínio. O testemunho de Rebecca provou ser inestimável para a promotoria. Ela havia fornecido detalhes de reuniões em locais exóticos, de documentos destruídos e contas escondidas. Sua cooperação lhe rendeu uma sentença mais leve, mas o estigma a seguiria muito depois de sua soltura. Tiago tentou se reinventar como um delator, alegando que sempre suspeitou dos negócios de Oliver. Ninguém acreditou nele. A última notícia que tive é que ele havia se mudado para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Seus sonhos de ascensão social enterrados sob o peso de sua cumplicidade. O julgamento de Oliver foi agendado para a primavera. A equipe jurídica dele tentou todas as táticas protelatórias possíveis, mas a justiça tinha uma maneira de alcançá-lo. Eu tinha sido chamada para testemunhar, uma perspectiva que me preenchia com uma estranha mistura de pavor e antecipação. Uma tarde, ao sair do escritório, recebi uma ligação inesperada da avó de Oliver. Eu estive revirando álbuns de família antigos, ela disse, a voz trêmula com a idade e a emoção. Há algo que você deveria ver. Durante o jantar em sua elegante casa, ela me mostrou fotografias de Oliver quando criança, imagens de um menino sorridente que uma vez teve o potencial para a bondade antes que a ambição e a ganância desviassem seu caminho. Eu o vi mudar, ela confidenciou, os dedos traçando as bordas de uma fotografia amarelada. Ano após ano, sucesso após sucesso, ele se tornou alguém que eu não reconhecia. Você também viu, não viu? Antes de todo mundo? Eu assenti, lembrando de momentos sutis em que a máscara de Oliver havia escorregado. Um comentário cruel aqui, um gesto desdenhoso ali, sinais que eu havia escolhido ignorar até aquela noite fatídica antes do nosso casamento. O nome Maxwell uma vez significou algo. Ela continuou, fechando o álbum. Graças a você, Clara e Eleonora, pode significar algo de valor novamente. Enquanto eu voltava para casa naquela noite, as luzes da cidade se transformavam em rios de ouro e prata. Pensei sobre o legado, não apenas dos Maxwell, mas o meu próprio. Ao escolher expor a verdade, eu tinha ajudado a criar um efeito cascata de mudança positiva. O vestido de noiva ainda estava pendurado no meu armário, um lembrete não do que eu havia perdido, mas do que eu havia ganhado. Força, clareza e o conhecimento de que às vezes a melhor vingança não é a destruição, mas a reconstrução. Construir algo melhor das cinzas da enganação. Amanhã eu me encontraria com outra empresa buscando orientação sobre práticas de negócios éticas. A ironia não me passou despercebida. A traição de Oliver tinha-me levado à minha verdadeira vocação. Ao tentar me usar como um trampolim, ele, sem querer, havia me ajudado a encontrar o meu caminho. Na noite anterior ao meu casamento, eu tinha ouvido uma verdade que despedaçou meu mundo. Agora, 6 meses depois, eu havia ajudado a construir um novo. Mais forte, mais claro e muito mais autêntico do que a ilusão com a qual eu quase me casei. Você acredita que das ruínas da traição pode surgir uma verdadeira vocação? Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar seus pensamentos. A primavera chegou com uma espera inesperada. O julgamento de Oliver se aproximava no horizonte. O tribunal zumbia de tensão, enquanto eu subia no banco das testemunhas, minha voz inabalável enquanto eu recontava cada detalhe. Os olhos dele nunca me deixaram durante meu depoimento, mas eles não tinham mais o poder de acelerar meu coração. Em vez disso, eu o via claramente como ele era, um homem cuja maior derrota foi ser exposto por sua verdadeira natureza. A evidência era esmagadora.
Cada documento que eu tinha reunido naquela noite fatídica, antes do casamento, se tornou mais um prego no caixão de sua defesa. Os advogados dele tentaram me pintar como uma mulher rancorosa e vingativa. Mas a trilha de papéis contava uma história diferente, uma de fraude calculada que durou anos. O momento mais pungente veio quando Eleonora testemunhou. Ela se sentou ereta no banco das testemunhas, sua elegante compostura intacta, enquanto detalhava como seu próprio filho havia manipulado fundos da família e traído gerações de confiança. A verdade, ela declarou claramente, sua voz ecoando na sala silenciosa. Deve estar acima do sangue. O rosto de Oliver desmoronou com as palavras dela. Pela primeira vez, eu vi uma emoção genuína quebrar sua máscara ensaiada. A percepção de que ele não apenas havia perdido sua liberdade, mas o apoio inabalável de sua mãe. O julgamento durou 3 semanas. Cada dia trazia novas revelações, mais evidências de quão profunda a corrupção havia se tornado. Ex-funcionários testemunharam sobre ameaças e coerção. Parceiros de negócios revelaram como haviam sido arrastados para a teia de engano de Oliver. Apesar de tudo, eu me sentei na galeria ao lado de Clara, assistindo o homem que nós duas tínhamos amado revelar suas cores mais escuras para o mundo. O veredicto veio em uma tarde de quinta-feira chuvosa, culpado de todas as acusações. A sentença, 15 anos sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. Enquanto o juiz lia os termos, eu estudei o perfil de Oliver, ainda bonito, mas de alguma forma diminuído. O sorriso encantador que uma vez conquistou conselhos e meu coração não estava em lugar nenhum. Rebecca, tendo se declarado culpada de acusações menores em troca de seu testemunho, recebeu 5 anos. Ela evitou meu olhar enquanto era levada, seu traje de grife substituído por laranja de presidiária. Tiago, acusado como cúmplice, aceitou um acordo que incluía serviço comunitário e pesadas multas. Fora do tribunal, os repórteres clamavam por declarações. Eleonora deu um passo à frente, Clara e eu, ao seu lado. A família Maxwell, ela anunciou com uma voz firme, sempre valorizou a integridade acima de tudo. O veredicto de hoje, embora doloroso, mantém essa tradição. Agradecemos ao júri por seu serviço e pela prevalência da justiça. Mais tarde naquela noite, nos reunimos na casa de Eleonora, não para lamentar, mas para fechar um capítulo. Clara tirou uma garrafa de champanhe da mesma safra que tínhamos planejado servir no casamento. À verdade, ela brindou, os olhos encontrando os meus. E a irmã que eu quase tive, que acabou sendo mais família do que meu próprio irmão. Eleonora pegou minha mão enquanto bebíamos nosso champanhe. Sabe, ela meditou. Eu tenho pensado no que você disse naquele dia no altar sobre amor e verdade. Você escolheu a verdade em vez do amor. Mas ao fazer isso, você mostrou o maior amor de todos. Amor pela justiça, pelo que é certo. A noite se suavizou. Nossa conversa mudou do passado para o futuro. Clara falou de seus planos para relançar os negócios legítimos restantes da Maxwell sob uma nova marca. Eleonora compartilhou sua visão para uma fundação para apoiar a educação em ética corporativa. Enquanto eu voltava para casa naquela noite, o horizonte da cidade cintilava contra o céu escuro. O peso que eu havia carregado desde a noite antes do meu casamento finalmente começou a se dissipar. A sentença de Oliver não era apenas um fim, era uma permissão para realmente recomeçar. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto apareceu. Oliver em seu uniforme de prisão, sendo levado para sua cela. Abaixo, palavras de um guarda solidário. Achei que você gostaria de ver isso. Justiça feita. Eu apaguei a mensagem sem responder. Eu não precisava ver Oliver na miséria. Eu já o tinha visto no seu auge, e o achei deficiente. Minha vingança não estava em sua prisão, mas na liberdade que eu tinha encontrado ao expor a verdade. O vestido de noiva que havia pendurado no meu armário como um fantasma foi finalmente guardado. Doado para uma instituição de caridade que ajudava sobreviventes de abuso doméstico a reconstruírem suas vidas.
O simbolismo não me passou despercebida. O que deveria ser um símbolo de amor e confiança, agora ajudaria outras mulheres a escreverem suas próprias histórias de redenção. Enquanto eu dormia naquela noite, pensei na garota que uma vez sonhou em se tornar Sra. Maxwell. Ela havia sido ingênua, talvez, mas sua crença na justiça havia sido sua salvação. Oliver viu sua confiança como fraqueza, sem perceber que seria a sua ruína. A verdade me custou um casamento, mas me deu algo muito mais valioso. O conhecimento de que, às vezes, a melhor história de amor não é sobre encontrar o parceiro certo, mas sobre encontrar a força para defender o que é certo por conta própria. Você acredita que a verdadeira liberdade é apenas física ou também é mental e emocional? Curta e compartilhe suas opiniões. Um ano após a sentença de Oliver, me encontrei de volta ao Hotel Grand Royal, não como uma futura noiva, mas como a palestrante principal para uma conferência sobre ética corporativa. A ironia de falar no mesmo prédio onde eu tinha ouvido a verdadeira natureza de Oliver não me passou despercebida. O salão de festas estava lotado de executivos, todos ansiosos para ouvir da mulher que havia exposto um dos maiores escândalos corporativos da década. Enquanto eu subia no palco, meus saltos clicando na madeira polida, vi meu reflexo nos painéis de vidro, confiante, serena e completamente transformada da mulher que eu tinha sido um ano antes. Bom dia! Eu comecei, examinando a multidão. Vocês estão aqui hoje porque querem aprender como prevenir fraudes e corrupção em suas organizações. Mas o que vocês realmente precisam aprender é a reconhecer a verdade que se esconde atrás de sorrisos perfeitos e ternos de grife. Na primeira fila, Eleonora e Clara estavam sentadas com orgulho. Clara havia relançado com sucesso os ativos legítimos restantes da Maxwell em uma nova empresa focada em investimentos sustentáveis. A fundação de Eleonora já havia patrocinado programas de ética em 3 grandes universidades. A maior ameaça à integridade corporativa, eu continuei, nem sempre é externa. Às vezes, é o CEO charmoso com um diploma de Harvard. Às vezes, é o parceiro de confiança com um histórico impecável. E às vezes, é a pessoa com quem você planeja passar a sua vida. Minha consultoria havia crescido exponencialmente, com escritórios em Nova York, Londres e São Paulo. Empresas em todo o mundo buscavam nossa expertise em prevenção de fraudes e transparência corporativa. Cada novo cliente trazia consigo histórias de quase acidentes e situações por um triz. Potenciais Oliver Maxwells, pegos antes que pudessem causar estragos irreparáveis. Após meu discurso, durante a recepção de networking, uma jovem me abordou. As mãos dela tremiam ligeiramente enquanto ela se apresentava. Estou noiva do CFO da minha empresa, ela confidenciou. A voz dela era quase um sussurro. Na semana passada, encontrei algumas discrepâncias em nossos livros. Depois de ouvir sua história, não sei o que fazer. Eu olhei para ela, vendo meu antigo eu refletido em seus olhos incertos. A verdade não é mais fácil de ser dita, eu disse suavemente. Mas viver com mentiras se torna impossível assim que você as enxerga. No final do dia, outra fraude corporativa havia sido prevenida, outro escândalo evitado. O noivo da jovem foi discretamente removido de sua posição e as autoridades foram notificadas. Ela me enviou uma nota de agradecimento um mês depois, assinada com seu nome de solteira e a promessa de nunca se contentar com nada menos do que honestidade total. Minha história havia se tornado um farol para os outros. Um lembrete de que escolher a verdade em vez do conforto não era apenas uma opção, era uma necessidade. Escolas de negócios usavam o caso Maxwell como uma ferramenta de ensino e eu ocasionalmente dava palestras como convidada, compartilhando insights que só poderiam vir de ter amado e perdido um mestre da decepção. Clara se juntou à minha empresa como sócia. Sua experiência em reconstruir após o escândalo corporativo provando ser inestimável. Juntas, desenvolvemos programas para ajudar as empresas a promoverem culturas de transparência e responsabilidade. Sabe, ela disse uma noite enquanto revisávamos arquivos. Eu costumava pensar que Oliver era o forte da nossa família,
Agora eu percebo que a força não é sobre manter o poder, é sobre ter a coragem de expor o que é errado, mesmo quando dói. A Fundação de Eleonora lançou um programa de bolsas de estudo para mulheres em ética nos negócios, nomeando-o em homenagem à avó de Oliver, que havia falecido pacificamente meses após a sentença dele. Suas últimas palavras para mim tinham sido: "Você salvou a alma da nossa família." A mídia ainda ocasionalmente publicava histórias sobre a noiva fujona que salvou a Wall Street, ou, no nosso caso, o mundo financeiro de São Paulo. Mas minha vida tinha se movido muito além daquele único dia de acerto de contas. Meu trabalho havia evoluído de um ato de vingança para uma missão de prevenção e proteção. Os apelos de Oliver foram consistentemente negados. Suas tentativas de reduzir a pena caíram em ouvidos moucos. A evidência que eu tinha reunido naquela noite tinha sido exaustiva demais, condenatória demais para ser contestada. Às vezes eu me perguntava se ele realmente entendia que sua queda não foi causada pela minha descoberta de seus planos, mas por sua própria crença de que o amor poderia ser usado como uma arma. Um ano depois de expor a verdade, eu estava no meu escritório com vista para a lagoa, assistindo o pôr do sol pintar o céu em tons de redenção. Na minha mesa havia uma foto emoldurada de Eleonora, Clara e eu, na inauguração do primeiro centro de ética da Fundação. Ao lado, uma pequena caixa de veludo contendo as pérolas da família Maxwell. Não mais um símbolo de traição, mas um lembrete de que a herança mais preciosa é a coragem de defender o que é certo. A verdade não me deu o final de conto de fadas que eu um dia sonhei. Em vez disso, me deu algo muito mais valioso. Um propósito, uma missão e uma família unida, não por sangue ou casamento, mas por um compromisso inabalável com a integridade. O que você acredita ser mais valioso? Um final de conto de fadas ou uma vida de propósito e verdade? Não se esqueça de se inscrever e deixar seus comentários. 18 meses após o dia em que eu me afastei do meu próprio casamento, recebi um telefonema inesperado. Oliver queria me ver. O pedido dele veio através de seu conselheiro na prisão. Uma reunião para conclusão, ele disse. Eleonora e Clara me aconselharam contra isso, a postura protetora delas evidente em suas expressões preocupadas. Mas algo em mim precisava dessa conversa final, essa última peça do quebra-cabeça, para completar minha cura. A sala de visitas da prisão era austera e fria. Nada como os espaços luxuosos onde nós uma vez compartilhamos nossos sonhos. Oliver sentou-se na mesa de metal. O macacão laranja contrastava jarringly com os ternos sob medida que ele uma vez usou. Suas feições tinham endurecido, o charme polido substituído por uma autenticidade endurecida que eu nunca tinha visto antes. Sofia, ele disse, a voz mais áspera do que eu me lembrava. Obrigado por vir. Eu me sentei à sua frente, mantendo um exterior composto enquanto meu coração acelerava com as memórias. Por que você queria me ver, Oliver? Ele baixou o olhar para as mãos, as mesmas que uma vez deslizaram um anel de noivado no meu dedo. Eu tive muito tempo para pensar sobre o que eu fiz, sobre quem eu era, sobre quem eu sou. 18 meses de reflexão, eu apontei. Isso é um mundo de diferença do homem que pensava que poderia se safar de qualquer coisa na vida. Eu mereci tudo o que aconteceu, ele admitiu, me surpreendendo com sua franqueza. A verdade é que eu nunca te mereci, não porque você não fosse o suficiente, mas porque eu não era. As palavras pairaram entre nós, pesadas com o peso de possibilidades perdidas. Através da janela da sala de visitas, eu podia ver nuvens se formando, espelhando a tempestade de emoções no meu peito. Sabe a pior parte? Ele continuou, olhando para encontrar meus olhos. Eu te amei. Na minha maneira distorcida e egoísta, eu te amei. Mas eu amei o poder mais. Eu amei o jogo mais. O amor não deveria ser um jogo, Oliver. Não, ele assentiu calmamente. Não deveria. Sentamos em silêncio por um momento, os sons distantes da prisão criando um cenário sombrio para nossa conversa final. Rebecca tem me escrito, ele disse de repente, pedindo perdão, como se o perdão pudesse desfazer o que nós fizemos. Eu estudei o rosto dele, vendo pela primeira vez o custo das consequências em um homem que nunca acreditou que elas se aplicavam a ele. Você está pedindo meu perdão também?
Não, ele balançou a cabeça. Estou pedindo para você saber que você estava certa, sobre tudo. A mulher que se afastou daquele altar era mais forte do que o homem que estava sobre ele. O guarda sinalizou que nosso tempo estava quase acabando. Oliver se endireitou, uma sombra de sua antiga compostura retornou. Eu ouvi sobre o seu trabalho, ele disse. A Fundação de Ética, a consultoria. Você construiu algo significativo das cinzas do que eu destruí. Todos nós construímos, eu respondi. Sua mãe, Clara. Nós encontramos força na verdade que você tentou enterrar. Enquanto eu me levantava para sair, Oliver me chamou uma última vez. Na noite anterior ao casamento, quando você me ouviu, foi esse o primeiro momento em que você soube? Eu parei. Eu me virei, lembrando da garota que havia parado do lado de fora daquela porta, segurando aquelas abotoaduras. Não, eu respondi honestamente. Foi apenas a primeira vez que eu admiti o que eu sempre soube. Saindo da prisão, eu me senti mais leve de alguma forma. Não porque Oliver tinha mudado, ou porque o reconhecimento de seus erros tinha me dado validação. Eu me senti mais leve porque eu finalmente entendi. Minha força não tinha vindo de expor as mentiras dele, ou de me afastar do nosso casamento. Tinha vindo de escolher a verdade em vez do conforto, a justiça em vez do amor, a integridade em vez da ilusão. Eleonora me esperou no estacionamento, a presença dela um apoio silencioso. Você está bem? Ela perguntou enquanto eu deslizava para o banco do passageiro. Sim. Eu sorri, percebendo que era completamente verdade. Eu realmente estou. Enquanto dirigíamos para longe, eu assisti a prisão desaparecer no espelho lateral. Oliver serviria mais 13 anos, mas eu já estava livre. Livre do peso dos IC e dos poderia ter sido. Livre do fantasma de um amor que era mais ficção do que realidade. O céu tinha clareado, e à nossa frente, um arco-íris se arqueava sobre o horizonte. O lembrete da natureza de que, após cada tempestade, há uma oportunidade para algo bonito emergir. Meu celular vibrou com uma mensagem de Clara. A última iniciativa da Fundação havia recebido financiamento total. A vida tinha uma maneira curiosa de funcionar. Eu tinha perdido um noivo, mas tinha ganhado uma família. Eu perdi um sonho, mas encontrei um propósito. A noite anterior ao meu casamento tinha parecido um fim, mas na realidade tinha sido um começo. O começo de uma jornada em direção a algo muito mais precioso do que o conto de fadas com o qual eu quase me contentei. A verdade, ao que parece, não apenas me libertou, mas libertou a todos nós. Você acredita que o perdão, ou a capacidade de seguir em frente, é uma forma de vingança por si só? Deixe suas opiniões abaixo. E se você gostou da história até agora, assine para não perder o final. Um ano após o meu encontro com Oliver, minha vida tinha florescido de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. A Fundação de Ética havia se expandido globalmente e nossa consultoria havia se tornado o padrão ouro em transparência corporativa. Mas foi um tipo diferente de encontro que marcaria este capítulo da minha história. Eu estava dando uma palestra em uma prestigiada escola de negócios quando o notei na plateia, olhos escuros fixos atentamente na minha apresentação, fazendo perguntas ponderadas sobre medidas preventivas contra fraudes corporativas. Ele era o professor Marcus Harrison, um professor visitante de uma importante escola de negócios, especializado em ética nos negócios e responsabilidade corporativa. Após a palestra, ele me abordou com uma proposta interessante. Senhora Grant, sua experiência poderia revolucionar como ensinamos ética nas escolas de negócios. Você consideraria colaborar em um currículo abrangente? Havia algo refrescantemente genuíno nele. Sem agendas ocultas, sem persona cuidadosamente elaborada, apenas uma paixão sincera por criar uma mudança positiva. Eleonora notou primeiro, durante uma reunião do Conselho da Fundação onde Marcus apresentou suas ideias. Ele te olha da maneira que se deve olhar para alguém que se admira, ela comentou depois. Não como um prêmio a ser conquistado, mas como uma igual a ser respeitada. Nossa colaboração profissional lentamente evoluiu para discussões de café, que se estenderam para conversas de jantar. Marcus nunca me apressou, nunca me pressionou. Ele entendeu o peso do meu passado e respeitou a força que ele tinha me dado.
Clara me provocava impiedosamente sobre a maneira como meus olhos se iluminavam ao discutir nosso projeto de currículo. Sabe, Sofia, está tudo bem em ser feliz de novo, em confiar de novo, mas a confiança não era algo que eu dava facilmente mais. Uma noite, durante o jantar em um restaurante tranquilo no bairro do Leblon, eu contei tudo a Marcos. Não apenas as manchetes que ele havia lido, mas a verdade crua de amar alguém que te via como nada mais do que um meio para um fim. A resposta dele foi simples, mas profunda. Obrigado por confiar sua história a mim. Não deve ter sido fácil de compartilhar. Meses se passaram e nosso projeto de currículo floresceu. Escolas de negócios em todo o país começaram a adotar nosso programa de ética. Marcos e eu passamos inúmeras horas refinando estudos de caso, incluindo o escândalo Maxwell, agora ensinado como um exemplo histórico de detecção de fraude corporativa. Em uma tarde chuvosa, enquanto caminhávamos pela Lagoa Rodrigo de Freitas após uma apresentação bem-sucedida, Marcos parou sob o abrigo de uma enorme mangueira. Sabe o que me surpreende em você, Sofia? Gotas de chuva brilhavam em seu cabelo. Não é apenas sua força em expor a verdade, mas sua coragem de permanecer aberta à possibilidade, mesmo depois de tudo. Eu olhei para ele, realmente olhei para ele, e vi o que Eleonora tinha notado meses atrás. Aqui estava um homem que havia construído sua carreira ensinando ética, não porque era lucrativo, mas porque ele acreditava nisso. Alguém que viu o meu passado não como um fardo, mas como sabedoria conquistada com muito esforço. A verdade é, ele continuou, eu me apaixonei por você, não pela versão das manchetes, mas pela Sofia real, brilhante, compassiva e sem medo de defender o que é certo. Eu não peço nada mais do que a chance de te mostrar que o amor pode ser honesto, direto e verdadeiro. Parada na chuva, eu senti algo que eu pensei ter perdido para sempre. Esperança. Não a esperança ingênua do meu eu mais jovem, mas algo mais forte. Temperado pela experiência e pela sabedoria. Clara e Eleonora ficaram em êxtase quando eu finalmente admiti que estava namorando de novo. A vida tem uma maneira de nos dar exatamente o que precisamos, disse Eleonora, apertando minha mão. Às vezes é a coragem de expor uma mentira. Às vezes é a força para abraçar uma verdade. O evento de gala anual da Fundação proporcionou uma oportunidade perfeita para tornar nosso relacionamento público. Enquanto Marcos e eu dançávamos sob os lustres de cristal do Hotel Grand Royal, sim o mesmo lugar onde eu tinha ouvido a traição de Oliver, eu percebi o quão longe eu tinha chegado. Você está pensando naquela noite, não está? Marcos perguntou suavemente. Sim, eu admiti, mas não com arrependimento. Aquela noite me ensinou a confiar nos meus instintos, a exigir a verdade e o amor. Me levou até aqui. Ele sorriu, com compreensão em seus olhos. Citando seu famoso discurso, a verdade nem sempre te dá o final que você queria, mas sempre te leva ao que você precisa. Enquanto nós nos embalávamos ao som da música, eu notei o sorriso cúmplice de Eleonora do outro lado da sala. Ela ergueu seu copo em um brinde sutil, e eu sabia que ela estava pensando a mesma coisa que eu. Às vezes, a melhor vingança não é destruir o que te machucou, mas construir algo bonito a partir das lições que isso te ensinou. A verdade que despedaçou meu mundo há 2 anos tinha-me levado a um amor que não precisava ser provado ou demonstrado. Um amor tão transparente e estável quanto os princípios que nós dois defendíamos. Você acredita em segundas chances no amor, especialmente após uma grande traição? Deixe um comentário e não se esqueça de curtir este vídeo. Exatamente 3 anos após o meu quase casamento com Oliver, eu estava em frente ao meu espelho de corpo inteiro, ajustando um vestido branco diferente. Este era mais simples, mais elegante, um reflexo da mulher que eu tinha me tornado. Eleonora ajeitava meu véu, os olhos dela brilhando com verdadeira felicidade. Desta vez, ela sussurrou. Tudo está exatamente como deveria ser. Clara invadiu o quarto, champanhe na mão. Marcos está praticamente flutuando lá fora, e você deveria ver os alunos que vieram. Metade da escola de negócios veio ver seus professores favoritos se casarem.
O local não era uma grande catedral como o meu primeiro casamento planejado. Em vez disso, escolhemos o Jardim Botânico, onde Marcos e eu tínhamos passado inúmeras horas discutindo o nosso currículo, entre beijos roubados e sonhos compartilhados. A lista de convidados era menor, mas cada pessoa presente representava uma conexão genuína, um relacionamento verdadeiro construído em respeito e compreensão mútuos. Pronta? Eleonora perguntou, me oferecendo uma familiar caixa de veludo. As pérolas Maxwell brilhavam na luz. Outrora um símbolo de uma dinastia construída em engano. Agora elas representavam algo diferente. O poder da transformação. De transformar a dor em propósito. Na verdade, eu sorri, fechando a caixa gentilmente. Acho que estas pertencem à Fundação agora, um lembrete de onde estivemos e de quão longe chegamos. Os olhos de Eleonora se encheram de lágrimas enquanto ela me abraçava. Você é verdadeiramente a filha que eu estava destinada a ter. A cerimônia foi tudo o que a minha primeira não foi, autêntica, íntima e cheia de alegria genuína. Os votos de Marcos falavam não de posse ou obrigação, mas de parceria e propósito compartilhado. Quando ele mencionou como a minha história o havia inspirado muito antes de nos conhecermos, como a minha coragem o tinha tornado um educador e pessoa melhor, eu vi a mesma convicção em seus olhos que eu tinha visto durante nosso primeiro encontro. Meus próprios votos reconheceram a jornada que me havia levado até aqui. O amor não é sobre momentos perfeitos ou grandes gestos, eu disse, encontrando seu olhar firme. É sobre escolher a verdade em vez do conforto, o crescimento em vez da complacência e encontrar alguém que faça essas escolhas com você todos os dias. A recepção zumbia de energia enquanto os alunos se misturavam com líderes de negócios, todos unidos pelo nosso compromisso compartilhado com a liderança ética. A última iniciativa da Fundação, um programa de bolsas de estudo para delatores que procuravam reconstruir suas carreiras, tinha acabado de ser lançada, virando outra página na nossa história de transformação. Clara bateu no copo com a colher para fazer um brinde, o sorriso dela radiante. A minha irmã, não de sangue, mas por escolha, que nos ensinou a todos que a maior história de amor não é sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre se tornar a pessoa certa. E a Marcos, que mostrou que o verdadeiro amor não pede que você comprometa seus valores, ele os eleva. Mais tarde, enquanto Marcos e eu dançávamos nossa primeira dança, ele sussurrou. Você já pensa em como a vida teria sido diferente se você não tivesse ouvido Oliver naquela noite? Eu olhei ao redor da sala para mim, a família que eu tinha encontrado, o propósito que eu tinha descoberto e o homem que me amava, não apesar do meu passado, mas por causa de como ele tinha me moldado. Aquela noite não mudou o meu destino, eu respondi. Ela o revelou. Notícias tinham-nos chegado de que Oliver estava sendo considerado para liberdade condicional, mas parecia distante, como um capítulo na história de outra pessoa. As ações dele tinham posto minha transformação em movimento, mas elas não me definiam mais. A mulher que havia se afastado de um sonho falso tinha encontrado algo real. Um amor construído na verdade, um propósito nascido de princípios e uma felicidade conquistada através da coragem. Enquanto a noite terminava, Eleonora me puxou de lado. Eu tenho algo para você, ela disse, pressionando um pequeno pacote em minhas mãos. Dentro havia um simples diário, da avó de Oliver de seus primeiros dias como uma Maxwell. Ela escreveu sobre escolher a verdade em vez da conveniência, mesmo quando custa tudo, Eleonora explicou. Você não está apenas continuando o legado dela, você o reinventou. Olhando para os convidados, eu senti um profundo senso de completude. A vingança que eu uma vez procurei tinha se transformado em algo muito mais poderoso. Redenção. Não apenas para mim, mas para todos os tocados pela nossa história. A verdade que uma vez despedaçou o meu mundo finalmente o tinha curado. Pedaço por pedaço, momento por momento, escolha por escolha. E quando Marcos me olhou e sorriu, aquele sorriso honesto e irrestrito que tinha começado a curar meu coração, eu soube que às vezes os melhores finais não são os que nós planejamos, mas os que nós conquistamos ao sermos corajosos o suficiente para abraçar a verdade, não importa onde ela nos leve.
A noite antes do meu primeiro casamento tinha-me ensinado o que o amor não era. Cada dia desde então tinha-me ensinado o que ele realmente é. Uma escolha, um compromisso e, acima de tudo, uma dedicação inabalável à verdade, tanto bonita quanto brutal. No final, essa foi a maior vingança de todas. Não apenas sobreviver à traição, mas aprender a amar de novo, mais sabiamente, mais profundamente e mais autenticamente do que nunca. Qual escolha você acha que é a mais importante nesta história? Deixe seus comentários, assine e compartilhe este vídeo. 5 anos após a noite fatídica que mudou tudo, eu estava em um pódio em frente a um auditório lotado na escola de negócios. Os rostos à minha frente representavam a próxima geração de líderes de negócios, ansiosos para aprender com o que ficou conhecido como o estudo de caso Maxwell. Marcos estava na primeira fila, agora chefe do departamento de ética nos negócios, radiante com o mesmo orgulho que ele tinha mostrado no dia do nosso casamento. 2 fileiras atrás dele estavam Eleonora e Clara, que nunca perdiam essas palestras anuais. Mas este ano era diferente. Esta seria a última vez que eu contaria esta história. Muitos de vocês conhecem as manchetes. Eu comecei, minha voz ressoando pelo espaço silencioso. A noiva largada que expôs um escândalo corporativo. A mulher que se afastou de um Maxwell. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre algo mais importante do que vingança ou justiça. Eu quero falar com vocês sobre transformação. Uma aluna levantou a mão. Sra. Grant, o que a fez finalmente decidir parar de dar essas palestras? Eu sorri, descansando minha mão instintivamente na minha barriga, ligeiramente arredondada. Nosso primeiro filho, ainda nosso segredo. Porque algumas histórias precisam acabar para que novas possam começar. Após a palestra, Clara se juntou a mim no meu escritório, sentada na beira da minha mesa, como costumava fazer em nossos dias de consultoria. Oliver tem uma audiência de liberdade condicional no próximo mês. Ela disse suavemente. Ele perguntou se nós falaríamos em nome dele. A notícia não me surpreendeu como teria antes. O tempo tinha uma maneira de suavizar até as arestas mais afiadas da traição. Você vai? Eu perguntei. Eu posso ir, ela admitiu. Ele está diferente agora. As cartas que ele escreve não são do irmão que eu conheci. Elas são do irmão que eu gostaria de ter tido. Eleonora o tinha visitado regularmente ao longo dos anos, assistindo seu filho lentamente se desfazer das camadas de engano que o tinham definido. Ela tinha compartilhado a gradual transformação dele comigo, como ele havia começado a aconselhar outros presos, ajudando-os a entender os efeitos cascata dos crimes de colarinho branco nas famílias e comunidades. A fundação também tinha evoluído. O que começou como uma resposta à fraude corporativa tinha se tornado um movimento global por ética nos negócios. As pérolas Maxwell, agora exibidas no saguão de nossa sede, haviam se tornado um símbolo de transformação, um lembrete de que até as verdades mais sombrias poderiam levar à luz. Marcos me encontrou mais tarde naquela noite no nosso escritório em casa, cercado por estudos de caso e trabalhos de alunos. Você está pensando na liberdade condicional de Oliver, não está? Eu assenti, me aninhando em seu abraço. Estou pensando em quão longe todos nós chegamos. Como aquela noite antes do meu casamento não foi um fim, afinal. Foi um começo para todos nós. Na manhã seguinte tomei uma decisão. Eu escrevi uma carta para o Conselho de Liberdade Condicional, não para condenar ou apoiar, mas para reconhecer a mudança. O homem com quem eu ia me casar escolheu o engano em vez da verdade, eu escrevi. O homem que vocês estão considerando para liberdade condicional escolheu encarar essa verdade. No final, é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Escolher a verdade de novo, não importa o custo. O gala anual da Fundação foi realizado na véspera da audiência de liberdade condicional de Oliver. Enquanto eu me dirigia à multidão, eu vi rostos que contavam a história dos últimos 5 anos. Alunos que se tornaram líderes de negócios éticos. Delatores que encontraram um novo propósito. Famílias que se reconstruíram das cinzas da fraude corporativa.
5 anos atrás, eu pensei que vingança era sobre destruir algo. Eu concluí. Agora eu sei que é sobre construir algo melhor. A maior vingança não é ver alguém cair, é ajudar os outros a se levantarem. Mais tarde naquela noite, Marcos e eu caminhamos pelo nosso lugar favorito no Jardim Botânico. O mesmo lugar onde tínhamos trocado votos, onde tínhamos discutido pela primeira vez o currículo de ética, onde agora contaríamos às nossas famílias sobre a nova vida crescendo dentro de mim. Sabe o que eu mais amo na nossa história? Marcos disse, sua mão entrelaçada com a minha. É que nunca foi realmente sobre vingança. Foi sobre a verdade vindo à tona, como uma flor rompendo o concreto. Pensei na jornada, da noiva, que tinha ouvido uma verdade devastadora, para a mulher que tinha feito dessa verdade sua força, de buscar vingança para encontrar propósito, de um sonho despedaçado para uma vida mais significativa do que eu poderia ter imaginado. A noite antes do meu casamento com Oliver tinha parecido o fim da minha história. Em vez disso, tinha sido a primeira linha de uma muito melhor. Uma história sobre escolher a verdade em vez do conforto, o crescimento em vez da vingança e um amor que não precisava ser provado, porque ele se provava todos os dias. Enquanto Marcos e eu voltávamos para casa sob as estrelas, eu gentilmente toquei minha barriga, pensando no novo capítulo que estávamos prestes a começar. Às vezes, a melhor vingança não está no final de uma história, mas no começo de uma melhor. Você está pronto para uma reviravolta final nesta história incrível? Não saia sem curtir e compartilhar sua opinião. 6 anos exatos após aquela noite fatídica no Hotel Grand Royal, eu recebi um convite que fez minhas mãos tremerem. Oliver tinha recebido liberdade condicional e Eleonora estava organizando um pequeno jantar em família. O motivo para a reunião fez meu coração parar por um momento. Oliver queria fazer as pazes formalmente e adequadamente com todos que ele havia prejudicado. Marcos apertou minha mão enquanto nós parávamos em frente à casa de Eleonora. Nossa filha, Grace, dormia pacificamente em seu assento de carro, alheia ao peso que a noite carregava. Aos 8 meses de idade, ela encarnava tudo o que minha vida tinha se tornado de puro e honesto. Clara nos cumprimentou na porta, os olhos dela mostrando uma mistura de ansiedade e esperança. Ele está diferente. Ela sussurrou enquanto me abraçava. Realmente diferente. Oliver se levantou quando entramos na sala de jantar. A prisão o tinha envelhecido, tirado a pátina polida que ele uma vez usou como armadura. Seus ternos sob medida foram substituídos por roupas simples e modestas, mas foram os olhos dele que mostraram a maior mudança. Claros, diretos, sem o brilho calculista que eu me lembrava. Sofia, ele disse suavemente, e então se corrigiu. Sra. Harrison, obrigado por vir. Eleonora tinha arranjado os assentos cuidadosamente, Marcos e eu de um lado, Oliver do outro, com Clara e ela como amortecedores. O Moisés portátil de Grace estava ao meu lado, e o olhar de Oliver continuava a se desviar para ela com algo parecido com admiração. Ela é linda, ele disse durante a sopa. Ela tem sua determinação nos olhos. A conversa se moveu cautelosamente, como dançarinos evitando obstáculos invisíveis. Oliver falou de seu trabalho na prisão, aconselhando outros criminosos de colarinho branco, ajudando-os a entender o verdadeiro custo de suas ações. Ele tinha começado um programa que conectava fraudadores encarcerados com as famílias de suas vítimas, promovendo a compreensão e o arrependimento genuíno. O trabalho da Fundação nos alcançou até lá dentro, ele explicou. O seu currículo de ética se tornou parte do nosso programa de reabilitação. Eu o ensinei a outros presos, nunca lhes dizendo que o estudo de caso era a minha própria história. Durante a sobremesa, Oliver pigarreou. Eu preparei algo, se vocês me permitirem ler. Do bolso, ele tirou um pedaço de papel gasto. Querida Sofia, ele começou, a voz dele firme, mas humilde. Obrigado. Não pelo que você me impediu de fazer com você, mas pelo que você me ajudou a me tornar, ao expor quem eu era. Na noite antes do nosso casamento, você ouviu a verdade sobre quem eu era então. Hoje à noite, eu quero que você ouça a verdade sobre quem eu sou agora.
Grace escolheu aquele momento para acordar. Seu choro suave cortando a tensão emocional. Sem pensar, eu a peguei, e ela se aninhou contra meu ombro, observando a reunião com olhos curiosos. O nome Maxwell uma vez significou poder a qualquer custo. Oliver continuou, olhando para minha filha. Graças a você, Clara e mamãe, agora significa integridade. O maior presente que você me deu não foi apenas me parar. Foi me mostrar uma maneira melhor de viver. Eleonora enxugou as lágrimas enquanto Oliver falava de seus planos, trabalhando com o programa de reabilitação da Fundação, usando sua expertise para prevenir que outros seguissem seu antigo caminho. Ele já tinha recusado ofertas lucrativas que o teriam colocado de volta no mundo corporativo. Eu aprendi que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, ele disse olhando diretamente para Marcos e eu. Está em controlar a si mesmo, em escolher a verdade mesmo quando as mentiras seriam mais fáceis. Enquanto a noite chegava ao fim, Oliver pediu para conhecer Grace. Eu me peguei assentindo e Marcos apoiou minha decisão com um sorriso gentil. Oliver se ajoelhou em frente ao Moisés dela, o rosto dele suave com emoção. Olá, pequena, ele sussurrou. Sua mãe me ensinou a lição mais importante da minha vida. Eu espero que você cresça para ser tão corajosa e verdadeira quanto ela. Saindo para o ar fresco da noite depois, eu me senti mais leve de alguma forma. Marcos carregou nossa filha dormindo para o carro enquanto eu me demorava nos degraus de Eleonora, olhando para as estrelas. Sabe, Eleonora disse, se juntando a mim. Quando você expôs a verdade de Oliver 6 anos atrás, eu pensei que nossa família estava destruída. Em vez disso, você nos deu a todos a chance de algo real. A noite antes do meu casamento com Oliver tinha me mostrado uma verdade feia que despedaçou o meu mundo. Mas a partir desses fragmentos, todos nós tínhamos construído algo bonito. Uma família unida não por mentiras e obrigação, mas por escolha e verdade. Enquanto Marcos, Grace e eu voltávamos para casa, eu pensei sobre o poder da verdadeira redenção. Não apenas dizer sinto muito, mas viver de forma diferente. A transformação de Oliver não foi apenas um fim para nossa história. Foi a prova de que, às vezes, a maior vingança não é em destruir o mundo de alguém, mas em ajudá-lo a construir um melhor. A verdade que uma vez quebrou meu coração tinha curado a todos nós de maneiras que nenhum de nós poderia ter imaginado naquela noite 6 anos atrás. Às vezes, os melhores finais não são os que nós planejamos, mas os que nós conquistamos ao encarar nossas verdades e escolher crescer a partir delas. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta, compartilhe com seus amigos e assine nosso canal para mais histórias de impacto e redenção. Até a próxima vez.